Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa quinzenal, investimentos, finanças pessoais, empreendedorismo e economia em um só local. Meu nome é Felipe Fontana, sócio da Esperato Investimentos, e iremos trazer hoje, nessa quinta-feira de julho, um pouco mais sobre as informações econômicas, decisões, questão política aí, para os próximos períodos. Segundo bloco, estaremos com Eliseu Mânica Júnior, diretamente de Miami. Aproveitou o feriado da independência americana, que era ontem, 4 de julho, para trazer um pouco mais sobre o mercado americano, sobre o mercado de bolsa de valores. E terceiro bloco, João Henrique Antunes de Carvalho, trocando uma ideia sobre inflação, dados econômicos, greve dos caminhoneiros, tudo isso como mexeu na economia, que está mexendo até hoje, né? Então, terceiro bloco, muita coisa boa hoje no programa. Estamos aqui também, dar uma boa tarde para o assessor de investimentos da Esperato, Ronaldo. Boa tarde, Ronaldo, que vai nos acompanhar aí com as informações econômicas. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, De La Rui. Boa tarde, nossos ouvintes. Vamos lá então, pessoal, iniciando hoje o programa cheio de informações aí, Miami, Porto Alegre, Santo Ângelo, e aqui falar sobre o relatório Fox, relatório do Banco Central, os principais indicadores econômicos. A gente sabe que no Brasil aí, cada 2 semanas são muitas informações que ocorrem, né? Agora é a Copa do Mundo, a gente dá uma acalmada, né? Os políticos dão uma acalmada, a economia dá uma acalmada, mas muitas coisas para acontecer, né? Então, expectativa para inflação nesse ano em torno de 4%. Uma coisa que chamou a atenção, né, Ronaldo, GPM, que o pessoal, índice do aluguel aí, disparou a expectativa, antes que era de 5,56, expectativa aí da inflação do GPM 7,67, né? Então a gente vê assim uma inflação pressionada forte aí, né, para esse ano aí, né? Uma característica do Brasil é que cada 4 anos tem muita volatilidade nos preços do mercado. Tem gente que diz que é por causa das eleições, mas tem gente que acredita que é por causa da Copa do Mundo. Exatamente. É uma incógnita isso, né? Então só nos resta aí acompanhar com mais precisão esses dados aí aos poucos, né? Expectativa do PIB, mais uma vez, a possibilidade de queda, na verdade a mesma expectativa da semana atrás, né, que de 1,55, né? A gente tinha uma expectativa, né, Ronaldo, uma expectativa forte de crescimento esse ano acima de 2% do PIB. PIB é nada mais nada menos do que o produto interno bruto, né? Tudo que é produzido, tudo aqui que é gerado no país, e mais uma vez demonstra aí uma possibilidade de queda no PIB, né? Que isso aí mexe com todo mundo, com a expectativa de crescimento do país, a arrecadação, né? Então mexe com praticamente tudo essas questões aí, né? O Brasil, que vem há muito tempo tendo PIB negativo, então essa expectativa de crescimento era muito forte para esse ano, mas a gente vê que a falta de uma política de longo prazo, que é uma tradição no nosso país, parece, que não permite nós ter uma estrutura forte no país, que qualquer entrave que acontece, por exemplo, a greve dos caminhoneiros, sem entrar no mérito, até o João depois vai falar um pouco mais sobre o assunto, sem entrar no mérito, se é a favor ou contra, o país não pode parar porque fecha algumas estradas, né, Felipe? E isso acontece no Brasil. Infraestrutura e logística muito precária. É isso aí. A gente até comentou no programa anterior, né, dos dados aí, principalmente, que prejudicou, principalmente o déficit do Estado, e que infelizmente somos nós que pagamos, né? Todos pagam, né? Então, chegou o momento do Santo Ângelo ter um prejuízo enorme do leite, toda uma questão, né, não entrando no mérito de ser a favor ou contra, mas analisar o impacto disso, né? Acho que é a função principal nossa aqui, analisar esse impacto e como isso vai mexer no nosso bolso, né? É a dependência do país só do transporte rodoviário, né? Não temos nenhuma outra alternativa, nem mais cara, não temos outro jeito. É tudo por estrada. Se você quer passear ou quer mandar seu carregamento de soja, sua produção de leite, é tudo pelo mesmo caminho. Exatamente. Isso é uma característica do país que é preocupante e parece que nunca vai ser resolvido. Essa questão de um caos logístico, né? Até o governo federal entrou já com análise de voltar
voltar a questão de ferrovias e trazer toda essa discussão, mas demonstra assim, o caos logístico da gente depender somente, né, da questão do transporte rodoviário, né? Então isso aí faz com que a gente fique às vezes na mão, né, de apenas uma logística, né, e a parte de aviação que está começando a ser reconstruída, e a gente pega toda essa malha americana, né, a aviação, ferrovia, toda a parte rodovia também, né? Então não só apenas o monopólio, mas sim a gente conseguir transformar, né, de diversificar, né? Até na própria rodovia, Felipe, foi bom ter citado, em país mais desenvolvido, a estrada que leva a produção não é a mesma do veículo de passeio. Pô, interessante. Os caras conversam, na Alemanha, como é que o pessoal anda 300 por hora na autoestrada e não dá acidente? Exatamente. É feita só para passeio, só para carro, só para veículos, não mistura, que nem aqui no Brasil, tudo pelo mesmo gargalo. Interessante, não, é bem interessante essa questão, né? E isso aí é como é nos investimentos, a gente tem que diversificar, né? Não só ficar apenas num tipo de, sim, mas sim, né? Ferrovia, aviação, tudo junto, né? Que aí pra gente crescer sustentável, né? Taxa Selic, expectativa para esse ano em torno de 6,50, né? O governo federal, governo federal não, né? O Copom, principalmente, Comitê de Política Monetária, né? Os principais feitos pelo Banco Central, o Ministério da Fazenda, discutem com economistas do Banco Central a manutenção, a alta do juro, queda do juro, e logo, né, acreditamos aí que vai ter uma taxa de juros um pouco maior do que está hoje, né? A gente tem uma expectativa do dólar subindo, toda uma expectativa de inflação, porém, né, a gente sabe que a época da eleição quanto menos mexer, né, na taxa de juros aí, melhor para o voto para alguns, né? Então para mostrar que o país realmente está crescendo ou não, apesar de não estar crescendo. Então a expectativa é que se mantenha essa taxa de juros até novembro, aí para depois novamente ela subir, que é uma expectativa para o ano que vem em torno de 8%. É aquela sensação do consumo, né, Felipe? O governo tem aquela ideia de deixar a taxa baixa para as pessoas consumirem mais. Mostrar uma prosperidade momentânea. Exato. Que está tudo bem e depois das eleições a gente repensa a nossa estratégia. Exatamente. Então, algumas informações também de jornais que ocorrem muito, e é interessante, né, referente aí ao Plano Safra, mexe muito com a nossa região, né, o Banco do Brasil liberando 12,6 bilhões, né, para a safra gaúcha. Para ter uma ideia, esse crédito aí 2018, 2019, ele vai 2,8 bilhões para a agricultura familiar, médio produtor 2,1 bi e agricultura empresarial, né, 7,7 bi, né? Então aí para demonstrar onde é que está indo os recursos, né, agricultura familiar, algo muito importante para o país também, para a região, né, e 2,8 bi, né? Então esse é o Plano Safra aí para 2018, 2019, muito importante para a região, né? Outro dado interessante também que o BRDE Municípios lançou aí a ideia de 250 milhões, para ter uma ideia, 250 milhões aí de crédito para novos desenvolvimentos em cidades, né? Então vai ter taxa de juros tanto de 6% ao ano, mais a variação cambial, 12% ao ano, que é nada mais nada menos para investir nas cidades. BRDE Municípios, aí se conseguirem municípios ir atrás disso aí, é algo que pode ser interessante, 250 milhões. A ideia é os municípios começar a se organizar para fazer projetos, né, Felipe? Porque exatamente. O dinheiro está ali, uma taxa muito barata, como pode perceber, falando uma Selic de 6,5% ao ano. Exatamente. Então é uma taxa muito interessante, ter projetos, é o que a gente sempre cobra. Exatamente. Questão política, né? A gente vê agora aí Centrão inclinado a apoiar Ciro, né? Uma expectativa aí do DEM, PP, PRB, Solidariedade e PSC, possibilidade de apoiar Ciro Gomes na política. Todo mundo hoje está meio que evitando de falar em política, principalmente aí só estão fazendo os encontros. Bolsonaro, Ciro estavam no encontro aí de empresas industriais, né, nessa semana aí para discutir as políticas econômicas. Estavam presidentes de bancos, tudo aí para discutir qual a ideia aí. Estava bem interessante. A gente está meio fraco, a gente vê assim a questão aí dos nossos candidatos. Ninguém está querendo botar a cara aí. Acredito que vai acontecer aí depois da Copa do Mundo, né? Para ter uma ideia, a campanha ela começa em 31 de agosto com a propaganda TV e no rádio. Eu acredito que vai ser muito rápido a coisa ali, né? O pessoal vai empurrando até o limite para depois chegar um mês e pouco ali de eleição, né? E se o Brasil for até o final, então esse tempo vai ficando, né, Felipe? Vai depois da comemoração ainda do título. Exatamente. Um dado aqui para terminar, para depois a gente começar a ir para o segundo bloco, né? Falar um pouco sobre a importância de alguns setores aí, como se fossem as cooperativas gaúchas, né? Que cresceram
4,3% em 2017. Né? Os setores de crédito, transporte, saúde e energia foram destaques, com faturamento recorde de 43 bilhões, né? Então 426 cooperativas gaúchas, né? Então é um crescimento sensacional, acho que é um setor que a gente diz muito importante, um crescimento, para ter uma ideia, sobras apuradas, né? Que são as sobras que repassa para os seus cotistas, né? Para os seus associados, 21,97%, né? De crescimento. Então, um dado hoje do Jornal do Comércio, falando da importância, né? A gente vê o interior, principalmente, mantém emprego na região, então cooperativas aí demonstram um forte crescimento, né? E cooperativas cada vez mais profissional, Felipe. Nós temos exemplo aqui da região, a Copatrico. O faturamento deles no ano passado foi próximo de R$1 bilhão. Exatamente. Tu vê o quanto movimenta, né? Exatamente. Então a gestão, isso também foi um desafio de anos, né? Essa questão da gestão, né? E também para aproveitar para mandar um abraço aí para todos, a gente tem encontrado pessoas, profissionais de bancos, colegas aí do setor financeiro aí, e o pessoal sempre, escuto vocês lá, Felipe, ligamos lá no banco, na cooperativa, o programa para ver as informações financeiras. Então, mandar um abraço para todos aí, e a gente fica muito feliz, né, que a gente contribui de uma forma ou de outra aí para toda a questão de capacitação financeira, que é o objetivo principal da Esperata Educação, Esperata Investimentos, de capacitar financeiramente a todos. Então, um abraço a todos aí que nos ouvem, e cada vez mais trazer esses profissionais aí para a gente enriquecer o debate, né, a questão da educação financeira, da capacitação financeira, produtos. Então, mandar um abraço para todos aí. Ok, pessoal? Então, segundo bloco, Eliseu Mânica Júnior, diretamente de Miami, aproveitou lá um feriado de 4 de julho para trazer um pouco as informações financeiras. E aí, terceiro bloco, João Henrique, responsável do escritório de Porto Alegre, na Carlos Gomes, Esperato lá em Porto Alegre, vai trazer um pouco mais sobre o cenário atual. Depois nós voltamos aqui no estúdio. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Uma boa tarde, caros investidores. Prazer estar voltando a poder participar do Conexão Esperato. Já não sei mais em que programa a gente está, mas sei que são muitos aí, 1 ano e 7, 8 meses fazendo o programa, tentando acrescentar algo sobre economia, sobre investimentos para a comunidade de Santo Ângelo e região, né, comunidade que a gente ama, que gosta. Muito trabalho, bastante trabalho mesmo, isso é bom. Cenário brasileiro de investimentos, ele está bastante volátil pela própria questão presidencial. É algo normal em anos presidenciais. Tivemos aí oscilações no Tesouro Direto, uma grande oscilação, que é renda fixa, né? E muitos investidores aí não têm uma consciência de que título do Tesouro ou Tesouro Direto, ele oscila, né? E pode dar, inclusive, em alguns casos, negativos momentaneamente, né? Retornos negativos. Então, isso acontece também quando tem uma oscilação, né, de juro, quando aumenta-se o risco país, e isso foi aumentado nos últimos dias, sobretudo no último mês e meio. Questão de greve de caminhoneiros, questão também de algumas pesquisas de candidatos, né? E há um temor, digamos assim, que o Brasil volte a ser um país gastador, coisa que hoje a gente não pode fazer. A gente precisa de algumas reformas, porque daqui 6 a 8 anos, essa dívida que a gente tem em termos de dívida previdenciária, né? E a gente vai ficar sem capacidade de investimento dentro do nosso orçamento, né, do governo. Então, por isso que é necessária realizar uma reforma, sobretudo na reforma de Previdência. Mas a gente sabe que no Brasil, infelizmente, né, eu acho que o Brasil tem muitas qualidades,
Mas esse fato é que a gente tem que melhorar em termos de mindset, que infelizmente no Brasil as coisas só acontecem quando não há muito o que fazer ou deixa tudo para a última hora, e aí provavelmente a gente só vai ter uma reforma quando a gente começar a sentir os efeitos aí da falta da reforma, né, da falta de investimentos por parte no orçamento, né, público, né. Então a gente teve a greve dos caminhoneiros há um mês e meio. Essa greve só no PIB, eu defendo o direito dos caminhoneiros reivindicarem seus direitos, é necessário isso, lutar, brigar pelos que a gente acredita, pelos nossos ideais, mas a questão da greve dos caminhoneiros, objetivamente, essa parada aí de 7, 8 dias úteis, ela retirou aí um crescimento do PIB que estava previsto ao redor aí de 2,5%. Hoje, o PIB tem uma previsão de crescimento ao redor de 1,8%, 1,9%, né? Então, ocorreu essa mudança pela questão dessa greve dos caminhoneiros, né? E isso aí acabou acarretando no quê? Acabou acarretando numa questão de aumento dos juros futuros, de um aumento no dólar, e esse movimento de aumento do dólar ele não é só um movimento estritamente brasileiro, mas sim, ele é um movimento mundial. As moedas emergentes elas estão se desvalorizando, elas estão desvalorizando-se. Um exemplo, a lira turca é uma das que mais se desvalorizaram no ano, o peso argentino muito, mais de 36%, o real, o rand da África do Sul. Então, todas essas moedas elas tiveram uma desvalorização perante o dólar, e no caso do Brasil, além desse movimento internacional, aconteceu algo bem específico, como a questão da greve de caminhoneiros, a questão da confiança no Brasil, e também essa questão de ano de escolha presidenciável, né, de presidenciáveis. Isso tudo, então, traz reflexos na parte da economia, e nada mais, nada menos aí que os ativos terem um momento de volatilidade. O que tem que ficar claro para o investidor, como tudo na vida, na nossa vida, como qualquer objetivo, a gente tem que aumentar, digamos assim, primeiro, ter planejamento e aumentar o horizonte de tempo nos investimentos e nos objetivos que a gente tem em vida, né? Hoje a nossa sociedade ela está muito ligada ao imediatismo, está muito ligado a querer as coisas de uma maneira muito rápida. A gente começa a investir, quer ganhar dinheiro logo. Se a gente quer um determinado objetivo, quer rapidamente aquele objetivo. E a gente esquece muitas vezes que há um processo em tudo na vida, né? Se a gente quer conseguir um objetivo, ou ganhar mais, ou melhorar em determinada atividade, a gente tem que se dedicar, a gente tem que passar por um processo. E isso também não é diferente nos investimentos. Quando a gente investe numa empresa, ações, por exemplo, a gente é sócio daquela empresa, mas no curto prazo, as ações elas vão sofrer com a volatilidade, com o quê? Com notícias do mercado, para o bem e menos positivas também. Então, o investidor mesmo, ele não liga para esses movimentos, ele liga, dá atenção para, por exemplo, o resultado das companhias, quem é o administrador daquela companhia, qual a receita, a margem de determinado produto, o produto que aquela companhia mais vende. Então, tudo isso é algo que demanda tempo, é algo que a médio e longo prazo, o investidor que tem paciência, juntamente com profissionais que estudem, que escolham o melhor investimento e dando tempo ao tempo para gerar o fruto, o resultado, tende o investidor, tendo esse mindset, ele ter êxito no médio e longo prazo. Médio e longo prazo, 2, 3, 5 anos, 10 anos. É isso. A gente não tem como
um bebê ele demora 9 meses, não tem como a gente engravidar 9 mulheres e ter um bebê em um mês. Então tem coisas que demandam tempo, assim como nos investimentos. Então essa volatilidade é algo passageira. Hoje o que a gente vê no mercado financeiro, na economia brasileira, a gente vai crescer, o PIB vai crescer. O investidor estrangeiro muitas vezes ele coloca quando investe fora do país dele, ele coloca todos os emergentes, digamos assim, na mesma cesta. Coloca uma Argentina, compara igual ao Brasil, só que a gente está muito melhor que a Argentina hoje, né? A gente, como eu comentei no início do áudio, a gente tem uma reserva aí de 382 bilhões de dólares, enquanto que uma Argentina pede empréstimo para um FMI de 50 bilhões de dólares, né? Então, a gente está tem um momento de melhoria, já está acontecendo esse movimento. Ano passado o PIB cresceu 1%, o PIB é tudo aquilo que a gente produz de bens finais numa economia em um determinado período de tempo. Esse ano, apesar da queda, a gente iniciou com uma previsão aí de 2,6%, 2,7% de PIB. O PIB vai crescer acima de 1,5%. E toda aquela capacidade ociosa de que as empresas no passado recente, 1 ano, 2 anos atrás, demitiram, mudaram a sede administrativa para uma mais barata, cortaram custos, tudo isso vai alavancar o crescimento da economia, porque tem um custo fixo muito menor comparado lá atrás, né, com anos anteriores. A gente foi obrigado a cortar custos, as empresas, né, o empreendedor, obrigado a cortar custos para se adaptar à nova realidade de maior dificuldade, que foram os últimos aí, 2016, 2015, 2014, 3 anos em que o PIB caiu e que o Brasil teve uma queda quase de 10% no PIB, que é bastante coisa, né? Então a gente cresceu, voltou a crescer no passado, esse ano vai crescer mais e provavelmente no ano que vem, de novo, a gente vai ter mais crescimento. Apesar de esse movimento ainda não ser sentido de modo geral pela população, né? Isso demora algum tempo, né? Normalmente a população, os jornais, eles demoram mais a aparecer isso, né? Aparecer de modo geral. Então, esses custos, tudo que foi feito lá atrás, eles vão gerar um reflexo positivo na economia. O Brasil, um fato que hoje, uma tendência, melhor dizendo, que vai tornar esse fato, é questão commodities. O Brasil, que é favorecido pelas commodities, a gente teve nos últimos anos queda de commodity, né? E agora estão voltando a recuperar-se, sobretudo final de 2016, 2017, então 1 ano e meio aí, as commodities voltaram a subir. Isso favorece o Brasil, favorece empresas que produzem mais, que têm um lucro maior, e com isso paga-se mais um valor maior de impostos, e aí volta para a população, né? Então tudo isso já está ocorrendo e tende a ser positivo, né? O mercado de ações, empresas baratas, temos aí uma média do mercado, ele é negociado, o mercado, a Bovespa é negociada nos últimos 8 a 10 anos, foi negociada a 11,5, 11,7 vezes o lucro anual da média das companhias, e hoje está ao redor de 9,5, 9,4 vezes o lucro anual das companhias. O que isso significa na prática, Eliseu? Traduzindo, isso significa que em torno de 18 a 20% hoje é o patamar que está mais barato comparado à média de negociação das ações brasileiras dos últimos anos. Isso reflete, obviamente, reflexo de tudo isso que eu comentei nesse áudio, questão de influenciou todos os ativos, né? Há o risco também, épocas em anos de escolha de presidentes tem uma maior volatilidade, mas o fato é, ativos brasileiros estão baratos. O investidor ele precisa se conscientizar que quando tem um sentimento de tudo, ninguém mais vai consumir, o Brasil acabou, ninguém mais vai comprar nada, a economia vai cair,
quando tem esse sentimento, é o melhor momento para se fazer negócios. Não somente na parte de ações, mas em imóveis, mas em outras áreas, em todas as áreas. Quem obtém êxito, não somente na vida, mas nos investimentos, é quem não somente pensa, mas age de uma maneira diferente da manada. E não agir diferente de uma maneira extravagante, mas sim com uma maneira justificada, numa maneira baseada em fatos, em dados, em estudos, e quem age dessa maneira vai ser recompensado no médio e longo prazo. Isso é fato, isso acontece, a gente pega biografias aí dos grandes investidores, biografias dos grandes empreendedores, biografias de pessoas que obtiveram êxitos nas suas vidas, e a gente vê esse perfil de pensar diferente e agir diferentemente, né? Não dá para a gente pegar e andar junto com a manada, mas o nosso cérebro tende a procurar essa segurança de andar junto com os outros. É normal, a economia de energia é mais fácil para o cérebro não pensar diferente da maioria. Então, mas não é o que dá mais isso, incluindo aí investimentos, que é o que a gente mais trata aqui, que é o objetivo principal desse programa, né? Então, resumindo, ativos baratos, quem aguentar, digamos assim, a volatilidade vai obter êxito, final de 12 meses, 1 ano, 2 anos, tende a ganhar bem, a ter um bom retorno, principalmente se a gente tiver um resultado aí na escolha dos presidentes que não seja muito gastador, que faça reformas e que façam investimentos, principalmente necessários aí na economia, né? Que a gente precisa de algumas mudanças para o brasileiro poder empreender mais facilmente, para o brasileiro aí ter uma vida muito melhor e que é merecida, né? Comentando aqui cenário americano, internacional, a economia americana andando muito bem, tivemos aí menor taxa de desemprego dos últimos 18 anos recentemente, isso é muito bom. A economia vem crescendo, ocorreu uma diminuição de impostos, que pode ter uma segunda rodada de diminuição de impostos aqui nos Estados Unidos para empreendedores, para empresários, isso é muito bom. Um ponto positivo aqui, como é que são os impostos aqui nos Estados Unidos para empreendedores, né? É sobre o lucro líquido. Então, um exemplo, se a empresa faz investimentos, a empresa lucrou, vamos dizer, 100 mil reais, e a empresa investiu os 100 mil reais em novas plantas, contratou mais gente, ela praticamente não vai pagar imposto de renda, né? Então, isso facilita bastante a questão de crescimento da economia, uma melhor ambiente para poder empreender, né? São empreendedores que mudam o mundo através de solução de problemas, de analisar o ambiente em que vivem, e isso é independente de onde se mora. Se mora em cidade grande, cidade pequena, hoje a gente tem a internet, a gente consegue conhecimento, informações que a gente, usando através da experiência, transforma em conhecimento. Então, não há desculpa para não empreender ou por lugar ou coisa assim. A gente tem em Santo Ângelo e região pessoas capacitadas, pessoas que se preparam cada vez mais, empresas interessantes, e que a gente tem empreendedores com boas ideias e que precisam colocar essas ideias em atividade, né? Eu tive até mês passado, acabei conversando com o Anderson Romero da Solution, né? Informática, acabou vindo realizar um curso aqui, então um abraço, Anderson. Tivemos aí uma conversa muito interessante e que é outro exemplo de empreendedor que está buscando alternativas de melhorar, de crescer, e que tem sede na nossa cidade, em Santo Ângelo, que gera empregos para a nossa região, cidade e região, né? Para finalizar, então, cenário atraente para quem quer investir e que tem visão, pensamento de médio e longo prazo para criar uma carteira de investimentos. Provavelmente aí paramos
com a queda de juros, então tende a ser favorecido agora investimentos pós-fixados, não alocar em pré-fixados, a não ser aí 4, 5 anos que a gente consegue encontrar via Esperato investimentos com retorno de 12%, 13% ao ano, mas que são pré-fixados, né? Não pode ser, não há liquidez para ser retirado antes desse prazo. Aí sim pode ser uma boa alternativa de investimento, né, de retorno. Parte de ações, várias empresas baratas. A gente tem empresas como o Banrisul, Gaúcha, barata. A gente tem a Graziotin, barata. Empresas que a gente verifica que estão no nosso dia a dia, né? Estão de uma maneira inseridas no nosso dia a dia. A gente tem empresas na área de construção, baratas também na Bolsa Brasileira, e que a gente vê com bons olhos aí para quem é investidor, que aguenta, digamos assim, uma volatilidade, não pensando no curto prazo, ter bons retornos. Mas é isso aí. Fiquei muito feliz de retornar ao programa. Estou retornando muitas atividades aqui nos últimos 2 programas, acabei não comparecendo. Agradeço a você, ouvinte, ao seu tempo, por estar nos ouvindo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde a todos. Eu sou o João Henrique, sócio da Esperato Investimentos, e volta e meia participo aqui do Conexão, né? É sempre um privilégio poder compartilhar com vocês, com todos vocês, algumas informações que julgamos pertinentes, importantes de serem ressaltadas e discutidas por conta das incertezas que o atual cenário econômico brasileiro nos apresenta no momento, né? E também acho que é importante a gente debater e entender essas questões em função do que vivemos recentemente, né? Que foi a greve dos caminhoneiros e a crise do combustível, né? Não vamos entrar no mérito da questão aqui, se foi bom, se foi ruim, se valeu a pena ou não valeu. Eu acho que não é esse o nosso propósito e nem o nosso papel, né? O que eu quero comentar aqui é, na verdade, o rastro que esse movimento, né, que esses acontecimentos deixaram aí na economia brasileira e no mercado financeiro, porque isso afeta diretamente os investimentos de todos nós, né, seja de perfil conservador, moderado ou agressivo, né? Nós tivemos, por exemplo, agora um fechamento de semestre, né? Estamos no início de julho, então começamos a olhar para fechamento de junho, para fechamento de primeiro semestre, e aí tem um dado muito surpreendente, né? E num volume bastante alto, né? Que é, por exemplo, o IPCA, que é o principal índice de inflação, né? Que fechou o mês de junho em 1,11%. É o maior índice de IPCA para o mês de junho dos últimos 20 anos. Né? Então veja como foi forte o impacto desse movimento que aconteceu aí em maio e em junho. Para nós do mercado financeiro, sendo bastante franco e transparente, maio e junho foram meses que nós gostaríamos de esquecer, né? De não reviver, não voltar a comentar, né? Seguir em frente, porque foram meses bastante duros, né? Nós tivemos aí uma regressão no crescimento do mercado financeiro bastante grande, bastante impactante, né? Para você ter uma ideia, de lá para cá, né, o mercado todo caiu de maneira geral, né? Não é o nosso mercado financeiro que caiu o mercado de maneira geral. O setor mais atingido é o setor privado, né? Caiu a confiança do consumidor, caiu a confiança do empresário,
caiu o índice de construção civil, né, que é um índice que há muito tempo é observado porque ele reflete o crescimento, né, a disposição de crescimento da humanidade, né? Quando a gente está construindo, quando a gente está enxergando futuros empreendimentos imobiliários, é porque a gente enxerga ou um crescimento comercial em uma determinada região, ou um crescimento residencial, e se a gente enxerga isso é porque a gente enxerga uma melhoria econômica, né? Um melhor poder aquisitivo, enfim, a gente enxerga investimentos, né? E isso tudo vinha de maneira bastante tímida, mas vinha com dados positivos, apontando para uma melhoria na economia brasileira. Claro que todos sabíamos que agora no segundo semestre nós temos uma eleição que é uma outra incógnita, né? Que é difícil de prever o que vai acontecer, difícil de enxergar um desfecho que seja bom, favorável a todos, né? Eu particularmente não consigo visualizar isso, né? Mas a gente vinha realmente com posições tímidas, mas positivas. Aconteceu que com esses eventos de maio e junho, né, a gente regrediu, né? A gente acabou voltando a ter uma contração econômica, o que é natural, né? Dado a acelerada da inflação, né? Eu falei aqui do IPCA, que foi 1,11 no mês de junho, mas se a gente for abrir por produto, por serviço, a gente tem coisas extremamente mais exorbitantes, né? A exemplo da gasolina, né? Do combustível. A gasolina na refinaria subiu nos últimos 12 meses mais do que 50%, se não me engano 52% na refinaria. Na bomba, mais do que 25%, se não me engano 28%, né? E tem o diesel também, que cresceu em torno de 50% na refinaria e em torno de 20% na bomba. Então, assim, se a gente for pegar coisas pontuais, nós tivemos inflações aí de 50%, de 100%, de 200%. Muitas pessoas dizem, mas então por que a gente acredita no IPCA de 1,11 no mês e 3%, 4% no ano? O IPCA é um índice que reflete a média de diversas coisas, né? E que não, vamos dizer assim, não separa aquilo que é pertinente à vida de um ou de outro, né? Já enfatizamos aqui no programa diversas vezes que para quem quiser saber a sua inflação verdadeira, a gente até tem uma planilha para calcular isso, né? Nos procure que a gente ajuda a entender melhor isso. Mas enfim, o índice é, como eu comentei, o maior índice do mês de junho nos últimos 20 anos, né? Então, assim, foi um maio desastroso, foi um junho que acabou absorvendo o reflexo desse maio desastroso, e a gente está agora em julho olhando um fechamento de semestre que foi altamente impactado pelos 2 últimos meses e tentando prever aí o futuro, tentando enxergar o que pode acontecer para um futuro próximo, né, que logo teremos uma outra incógnita, que é a eleição. Então o que a gente consegue visualizar e reafirmar, né, a gente já vem falando isso ao longo do ano, e acredito que desde o final do ano passado a gente já sabia disso, que seria um ano de grande volatilidade, né? A volatilidade é o índice que mede o risco, né? Então quanto maior a volatilidade, quanto maior o índice de volatilidade, maior o risco nos investimentos, nas alocações, nos posicionamentos. E é fato que esse ano é um ano de grande volatilidade no Brasil. Tem o lado bom, né, que para quem entende do mercado e para quem está no dia a dia acompanhando e analisando, a gente até consegue obter ganhos nesse cenário de volatilidade, né, consegue também se proteger de algumas quedas nesse cenário de volatilidade, né, mas é sim um cenário, um momento de muita incerteza, né? Fato é que tivemos esse maio desastroso, um junho que foi praticamente negativo também, né? Parece, quando a gente olha o semestre, parece que apagaram o maio e o junho desse semestre,
mas o mercado volátil como está e dinâmico como acabou voltando, né? Hoje, se a gente olhar aí o fechamento de bolsa, o fechamento de crescimento de alguns setores, já vem retomando, né? Apesar de ter um crescimento tímido, como eu falo, né? Já vem indicando alguma coisa positiva, né? Nós temos sim que ficar de olho, né? Mas o mercado é assim, o mercado ele é cíclico, né? Ele vai e volta, e é fato que a gente teve um retorno de mercado nesse último curto prazo do final do mês de junho para cá, para esse início de mês de julho. Isso vai se manter? Não sabemos. Provavelmente continuará a volatilidade, né? O que a gente tem que entender é aonde ela vai impactar menos ou mais. Mas já que a gente sabe de algumas coisas que nós já carregamos desde o início do ano, como certezas de que o juro não vai continuar tão baixo assim, né? Que o juro vai ter que aumentar logo, dependendo de quem for eleito, isso vai ser mais rápido ou mais lento, mas ele vai acabar aumentando, porque vai acabar tendo uma retomada de inflação, exemplo do que já tivemos agora nesse último mês, né? Sabendo que o IPCA vai aumentar e que o juro também vai aumentar, então a gente sabe que a gente pode ter um bom posicionamento, pode ser estratégico um posicionamento em inflação ou em CDI, que são dois índices e dois tipos de investimento de renda fixa, né? Então a gente acaba enxergando, em meio a toda essa turbulência, algumas coisas que a gente pode se aproveitar no sentido positivo da palavra, no sentido de defender os nossos investimentos, as carteiras dos nossos clientes, né? Então, assim, o que eu gostaria de comentar de maneira objetiva aqui é que não vai acabar esta volatilidade agora. Essa volatilidade vai se manter. A gente não sabe o que vai acontecer na eleição e depois da eleição e qual vai ser o humor do mercado logo à frente. Mas a gente tem algumas convicções que o mercado já nos mostra, né? Como uma alta de juros no curto prazo, uma alta de inflação no curto prazo, né? Uma manutenção de carteiras que estejam diversificadas e com uma gestão ativa, né? Ou seja, a gente tem o mercado aí de moedas, né? O dólar se valorizando muito perante o real. Então, para quem se posicionou em moeda sabendo desse viés de alta, que é antigo, não é de agora, também está conseguindo, em meio a toda essa volatilidade, todo esse risco, capturar aí algum ganho, né? Bastante expressivo. Então tem coisas boas em meio a isso, mas é um período que eu gostaria de enfatizar que a gente tem que ficar de olho, e é nesse período que o nosso trabalho faz sentido, né? Quando o juro está alto, quando a inflação está alta, quando o mercado está estável, pouco modifica a sua vida você ter ou não um especialista ao lado. Mas quando o mercado está dúbio, né? Quando o mercado está volátil, quando tem essas incertezas, é aí que o nosso papel faz sentido na vida das pessoas. Então, atentem para esses pontos que a gente comentou, né? A gente se coloca aí à disposição de todos para conversar, para debater, para entender, para explicar, né? Porque a gente fala aqui bastante coisa de maneira bastante natural e que sabemos que para a maioria das pessoas talvez isso não seja de fácil entendimento, como é para nós que estamos todo dia no mercado financeiro. Mas a grande missão aqui, como eu sempre falo, é chamar atenção para aquilo que tem que ser observado. E a gente tem oportunidade em alguns produtos, em algumas aplicações que carregam, por exemplo, índices de IPCA, índices de juros, né? E na questão de sempre olhar a diversificação de carteira, porque essa diversificação de carteira é o que faz a gente buscar uma média acima do comum, né? E uma defesa acima do normal em momentos de queda. Era isso que eu queria ressaltar. Fico à disposição para qualquer dúvida, né? O nosso escritório está sempre à disposição. Na próxima semana, passo a semana toda aí em Santo Ângelo. Hoje eu estou gravando esse áudio aqui de Porto Alegre, mas nós estamos à disposição para conversar, para esclarecer.
né? Volto a dizer, é nesses períodos de turbulência que a nossa profissão faz maior sentido. Obrigado, um abraço a todos. De novo, é sempre um privilégio compartilhar aí as informações com vocês. Forte abraço. Tchau, tchau. De volta aqui no estúdio, terceiro bloco, essa conexão Esperato Miami, Porto Alegre. Agora de volta aqui em Santo Ângelo, mandar um abraço para Eliseu Manica Júnior, mandar também um abraço para o João Henrique, que está lá nos ouvindo agora no escritório Esperato Carlos Gomes. Quem quiser visitar lá em Porto Alegre, tem Esperato agora, né? Não é só em Santo Ângelo, os Porto Alegrenses também tem Esperato lá agora, né? Ok, pessoal? Então, falar rapidinho aqui, depois desse abraço para eles aí. Eliseu trocou uma ideia sobre a questão do mercado financeiro, das ações, das oportunidades de longo prazo que se tem aí. E também João comentou um pouco a questão da greve dos caminhoneiros, né? E houve toda uma preocupação novamente da inflação pressionando, né? E pessoal, Felipe, eu quero proteger meu recurso da inflação, né? Ronaldo, como é que a gente pode fazer isso? E hoje tem muitas opções, né, Ronaldo? A gente vê aí aplicações onde eu consigo proteger inflação mais uma taxa, né? Então, se a inflação chegar a estourar 20% em 2010, em 2020, né, automaticamente lá esse tipo de aplicação CDB vai te proteger, né? Vai dar 20% mais uma taxa de juros, né? Então, se a inflação der baixa também, né, dá 4%, 4% mais a taxa de juros, né? Então, é uma aplicação que é interessante para o conservador, né, Ronaldo? E é um momento interessante da economia, Felipe. Quando a Selic estava 14, normalmente conseguia IPCA mais uma taxa aproximada de 7. Como veio a queda da Selic, então essas taxas foram diminuindo. Tu conseguia IPCA mais 2, IPCA mais 3. E nesse momento de volatilidade, as taxas voltaram a subir. Exatamente. Nada indica que vai ter uma alta tão rápida da Selic. Então é um momento que o consumidor pode aproveitar para alocar muito bem seus títulos. Exatamente, aí chega naquela questão, o cliente lá, mas Felipe, que garantia você tem daqui 30 anos esse meu dinheiro que a gente deixa aplicado na Esperato vai poder ter o mesmo poder de compra que hoje, né? Então é isso aí, o objetivo nosso como assessor de investimentos é que a gente tenha um ganho acima da inflação, né? Que o valor do apartamento que você utilize hoje seja o mesmo, né, daqui 30 anos, 40 anos, que é a lógica da Previdência, né? Então existe, pessoal, a possibilidade, quem quiser proteger seus recursos da inflação, tem lá aplicações conservadoras, né, que a gente consegue garantir lá e inflação mais uma taxa de juros. Então a inflação deu 10%, ele vai te pagar 10% mais uma taxa de juros. E agora, se a inflação der 4%, vai pagar 4% mais uma taxa de juros. Inflação, para ter uma ideia, em 2015 foi 10,8%, de 2016 10,8%. Então existia título lá que pagava inflação mais 6%. Então aquele título ali estava pagando 16,8%, né? Então, para te proteger, né, o poder de compra, né? É bem esse ponto que tu tocou, Felipe, é o poder de compra. Não adianta aquela ideia, eu quero ganhar 1% ao mês, sempre 1%. Mas se a inflação tiver 1% ao mês, não adianta. Exatamente, e aí por isso que se fala, né, para finalizar, já que a gente está estourando nosso tempo, por isso que fala que às vezes a poupança ela não é um investimento, né? Talvez agora ela consegue ter um poder de compra que ainda consegue manter, mas em períodos, né, a gente viveu esses tempos aí que o juro era alto, uma aplicação conservadora estava rendendo 14, 15%, e a poupança estava dando 6, 5%. Então o que isso vai acontecer? A pessoa vai juntar o recurso na poupança e vai ver que o seu poder de compra não vai conseguir ser mantido. Então ele vai chegar daqui 20, 30 anos, não vai conseguir nem comprar um apartamento, né, ou manter seu padrão de vida, tem que continuar trabalhando, né? Por isso, pessoal, para finalizar aqui, sempre buscar investimentos porque ganha acima da inflação, e esse é o objetivo principal do nosso trabalho, que é a lógica do nosso trabalho, né? Manter o poder de compra realmente dos clientes ao longo do tempo aí para ter valores para a gente gastar, né, no futuro. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, agradeço a paciência de acompanhar o Conexão Esperato. Mais uma vez, um abraço para o Eliseu, abraço aí para o João. Daqui 15 dias estamos de volta com mais um Conexão Esperato e trazendo sempre as atualizações do setor financeiro. Até mais.